a ocupação acaba sendo uma alternativa em que as pessoas ocupam uma área que não está cumprindo a sua função social, né? Aqui no nosso projeto, em busca da regularização fundiária, a gente está atuando com duas ocupações, que são ocupações distintas, né? A ocupação em busca de um sonho e a ocupação em busca de uma moradia. Como qualquer ocupação em comunidade periférica no Brasil, a composição das famílias aqui são famílias negras, a grande maioria é preta e parda, mais de 70%. O salário médio é de um salário mínimo a 2, quando não, as famílias não possuem salários mínimos. E a grande maioria também das pessoas responsáveis por suas famílias, de acordo com os formulários, são mulheres e muitas vezes mulheres a rimo de famílias solteiras também. Na verdade, a Maitá ela é uma assessoria técnica, né, que vai auxiliar na luta por direitos, principalmente ligado à moradia, né? E a gente conta com uma equipe com diversos profissionais envolvidos, e a arquitetura é uma delas, né? Então a gente trabalha na questão técnica, na busca por esses direitos. Legalmente falando, a posse, você consegue adquirir ela depois de 5 anos, que é direito constitucional. Então uma pessoa que está numa ocupação, muitas vezes, não tem o primeiro direito, que é o direito da casa. Ela não consegue colocar o seu filho na escola porque ela não tem um lugar de moradia. Ela não consegue acessar emprego porque ela não tem comprovante de residência. Então o nosso projeto, além de ser questões técnicas, a gente está inserindo isso nos processos, falando, ó, são essas as pessoas, por isso que o formulário é importante, são essas a listagem de família, elas existem, elas moram nesse local, elas têm direito à posse e elas têm direito à moradia. Nesse projeto, a Veracidade é a instituição proponente, né? Foi ela quem recebeu os recursos, quem acessou esses recursos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para realizar os estudos técnicos necessários para proceder com a REURB, né, com a regularização fundiária dessas duas ocupações, que é de incumbência da Prefeitura, né? Então a gente está produzindo esses estudos para subsidiar esse processo, que quem realiza é o poder público. O CAL, desde 2015, ele tem uma lei que obriga o uso de recursos em um mínimo de 2%. 2% da arrecadação do Conselho precisa ser revertida em ações de assessoria técnica de habitação de interesse social. Às vezes tem um senso comum de que só a população de baixa renda que está ocupando de forma informal. Não é. Mas a preocupação do movimento da reforma urbana com a política de regularização fundiária foi principalmente para atender as pessoas que não têm acesso ao mercado formal de habitação. O meu barraco ele é bem coberto, só que eu tenho medo de uma hora ele desabar em cima dos meus filhos. Quando chove, quando venta, a gente se esconde embaixo. Na verdade, eu coloco eles embaixo do berço, ou embaixo da cama, ou então embaixo do sofá. São duas comunidades distintas e a equipe jurídica também trabalha com esses dois cenários distintos. Na UEBUS, eles estão num processo de regularização mais antigo. Então já existia um processo na prefeitura administrativo de regularização fundiária e a equipe jurídica então analisou o que havia sido feito nesse processo. Então foi mais um acompanhamento do processo que já vinha se dando para ver o que tinha sido feito de acordo com a lei. Isso é um ponto importante, a lei de regularização fundiária é uma lei de procedimento, então ela traz um passo a passo que visa a garantia de direitos. Então na UEBUS, a análise jurídica de advocacy, ela veio para analisar o que havia sido feito, o que precisava ser adequado e o que ainda faltava para finalizar essa regularização fundiária. E agora a gente está mais apropriado para buscar o que ainda falta ser realizado. A Em Busca de Moradia, ela acabou de começar o processo administrativo dela, né?
e que coloca a gente agora numa posição de parar de ser reativo, né, à prefeitura, né, a inação ou as ações de remoção da prefeitura, né, para começar a ter uma postura propositiva, né, que é diferente. E partir agora para construir junto, né, com a Em Busca de Moradia, um loteamento definitivo para eles, né. Já a UEBUM, ela é uma ocupação mais recente. Já tem uma história, mas ela é mais recente. E por isso, quando a gente começou o projeto, ainda não havia um procedimento administrativo de regularização fundiária. Então aqui a equipe jurídica, junto com toda a equipe técnica, né, por meio do Advocacy, a gente buscou reforçar a importância de um processo administrativo, para que tudo seja seguido de acordo com o que a lei traz. Como eu disse, a lei de REURB é uma lei de procedimentos, traz o passo a passo a ser seguido. E aí a gente alcançou uma grande vitória, né? Junto com a comunidade, a gente conseguiu que esse processo fosse aberto. Nosso projeto ele se encerra aqui, né? Ele tinha essa abordagem sistêmica, né? De tanto prevenir risco, né? De desastre e de garantir a moradia adequada. E a gente veio apoiando as famílias numa análise técnica e também nesse diálogo, nessa pressão com a prefeitura. Mas a gente confia principalmente nesse trabalho junto com as famílias, delas terem se apropriado desses direitos e agora estarem mais fortalecidas também para cobrar isso do poder público, né? A gente sabe que a gente vai enfrentar dificuldade, mas a gente também sabe que a gente tem os direitos, né? A gente tem os conhecimentos, a gente tem as armas para isso. E como pessoa, como militante, como coordenadora, como mãe, a gente vai lutar para que os nossos sonhos, os sonhos dos nossos filhos, e aqui seja um lugar, um ambiente muito bacana para todas as pessoas.